Então, esse é um tópico do Evangelho do Cristo, né, que corresponde ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com a nossa relação com os bens materiais e com a nossa dimensão espiritual. Nós queremos colocar aqui um pouco do sentido das palavras do Cristo. Nessa parte do Evangelho se fala que não se pode amar a dois senhores, porque amando a um, haverá necessariamente de aborrecer ao outro. Está se querendo dizer que nós não podemos amar a Deus e as riquezas materiais. Mas a riqueza material, as coisas materiais fazem parte da nossa vida, tem o seu papel, tem a sua importância, não é? A respeito disso, nos fala o Evangelho que um rapaz procura o Cristo e pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus responde: guardai os mandamentos. E o rapaz pergunta: quais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o rapaz fala: isso eu faço desde a minha juventude. Que mais eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus responde: se queres ser perfeito, vais, se desfaz de todos os seus bens, distribui tudo para os pobres e depois me siga. E aí o rapaz se afasta um pouco cabisbaixo, um pouco triste, porque ele tinha muitos bens. E não tinha naquele momento a disposição de se desfazer dos bens, ele não era capaz daquilo. E aí o Cristo completa o ensinamento comentando, né, para os seus apóstolos, e isso é uma coisa famosa que vocês vão lembrar, e o Cristo diz: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Certamente que todos vocês já ouviram essa passagem, que ela é muito conhecida, não é? E havia Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, detestado pelo povo judeu, que o povo judeu odiava recolher impostos para o Império Romano. E Zaqueu era um homem muito rico. E o Cristo vinha passando pelas ruas, seguido por uma grande multidão, e Zaqueu queria muito ver o Cristo. E Zaqueu era baixinho, né? Tinha uma estatura baixa, então ele procurou se posicionar num ponto mais alto, no caminho por onde passava o Cristo, para que ele pudesse ver quando o Cristo passasse. E Jesus, quando passou por Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje, esta noite, eu me hospedarei na tua casa. E Zaqueu ficou feliz da vida. Nossa, Jesus vai se hospedar na minha casa, não é? Zaqueu foi embora e tal, feliz da vida, porque Jesus ia se hospedar na casa dele. E assim que Jesus chegou à casa de Zaqueu, Zaqueu disse: olha, mestre, eu me desfiz de metade de todos os meus bens e distribuí para os pobres. E se houver alguma pessoa ou pessoas que eu tenha lesado de alguma maneira, eu vou restituir a elas pelo triplo. E Jesus falou: abençoado sejas, Zaqueu, porque a salvação hoje entrou nesta casa. Nós temos, por essas palavras do Cristo, uma impressão primeira de que Jesus condenou as riquezas, que a riqueza é coisa ruim, não é? E que para nós chegarmos a Deus é só nos desfazendo de todos os nossos bens. É essa a impressão que nos dá. Mas não é esse o sentido. Como em tudo que o Cristo falou, há sempre um sentido mais profundo do que o sentido da superfície. Vejam vocês que as coisas materiais fazem parte da nossa existência. Será que, para que nós estivéssemos com Deus, a gente teria que viver como os nossos indígenas, de maneira primitiva, na floresta, sem conforto nenhum, não é só vivendo da pesca, da caça ou coisa que o valha? Não. Tudo que existe tem uma finalidade, tem um sentido. Tem um livro
que chama Ícaro Redimido, que fala de Santos Dumont na espiritualidade. A condição, como é que Santos Dumont estava lá na espiritualidade, e conta um pouco da história de Santos Dumont, né, da sua última existência aqui, e especificamente a respeito da invenção do avião, que é o maior invento, não o único, né, mas é o maior invento de Santos Dumont, foi a invenção do avião. E lá se fala que havia uma equipe na espiritualidade, comandada por Leonardo da Vinci, que estava incumbida de inspirar aqui na Terra o invento do avião, de inspirar quem tivesse condições de desenvolver, porque era chegado o momento de que aquele progresso, né, chegasse ao nosso plano físico. E essa equipe, comandada por Leonardo da Vinci, inspirou tanto Santos Dumont, que era uma pessoa já voltada a inventar coisas, ele tinha essa característica, quanto os irmãos Wright, dos Estados Unidos, que se fala muito que os americanos eles não atribuem o invento do avião a Santos Dumont, né? Eles atribuem o invento do avião aos irmãos Wright, que é coisa deles lá. Mas a mesma equipe espiritual inspirou a um e inspirou a outro. E se fala que tanto Santos Dumont quanto os irmãos Wright conseguiram desenvolver uma máquina voadora, cada um à sua maneira e com a mesma inspiração. Então vocês vejam que as coisas, o progresso material faz parte, tem um sentido, tem uma utilidade, não é? É desejável que a humanidade tenha condições materiais de desenvolvimento e que progrida. Aliás, isso é da nossa essência. Buscar o progresso, inclusive sob o aspecto material, é da nossa natureza. Nós vemos aí, através dos livros, né, de André Luiz, que os espíritos lá em nosso lar, outras colônias, continuam trabalhando, continuam aprendendo, continuam progredindo, não é? E nós poderíamos perguntar, né, se a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, e se nós aprendemos e progredimos no plano espiritual, por que precisamos encarnar aqui no plano físico e enfrentar todas essas situações que nós enfrentamos? Por que não ficamos só lá, nós só na condição de espíritos desencarnados? E como eu digo, tudo tem uma razão, tudo tem uma finalidade. A existência material, a existência física, ela nos coloca necessidades materiais. Nós temos necessidade de material de alimentação, de vestuário, de moradia, não é? E para satisfazer essas necessidades, nós buscamos os meios, não é? E ao buscar os meios de satisfazer as nossas necessidades, nós trabalhamos, nós desenvolvemos habilidades, nós desenvolvemos conhecimento, nós progredimos espiritualmente. Então, há uma razão e um sentido. A existência material nos impulsiona ao progresso. Se nós não tivéssemos necessidades materiais, nós iríamos progredir mais lentamente, porque nós não teríamos que ter essas contingências de buscar trabalho, buscar o meio de desenvolver coisas para facilitar a nossa existência material. Se nós perguntarmos para 100 pessoas qual a finalidade do trabalho, provavelmente todas as 100 irão responder: assegurar o meu sustento e da minha família. É a primeira ideia que nos vem à cabeça. Poucos têm a consciência de que garantir o sustento e conforto material não é a finalidade essencial do trabalho. É apenas o pretexto que nos impulsiona ao trabalho, porque a finalidade essencial do trabalho é o progresso que ele nos assegura, é o crescimento, é o desenvolvimento de habilidades, de conhecimento. Isso o trabalho nos proporciona, é o crescimento espiritual. E a questão das coisas materiais. Elas têm um sentido de servir de meio para o progresso espiritual nosso. As coisas materiais são meios de progresso. Os inventos, os desenvolvimentos, as tecnologias
São todos meios de crescimento, de dilatar o nosso conhecimento intelectual, de incentivar o nosso crescimento moral também, porque o trabalho enobrece, o trabalho nos dignifica. Então, nós somos impulsionados pela vontade de ter, para que a gente trabalhe, para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Então, as coisas materiais são simples meios de progresso para o espírito. O grande problema é que nós perdemos essa dimensão, é que nós não temos consciência disso. Quando nós buscamos o ter pelo ter, quando nós desenvolvemos a avidez do ter, sem essa ideia de que isso é apenas um meio de crescimento. O ter pelo ter é que é o nosso problema, a nossa dificuldade. Fala-se, voz corrente, né, no meio espírita, que as duas provas mais difíceis para o espírito é a beleza física e a riqueza material, pelos arrastamentos que isso provoca. Nós, na condição que nós estamos, né, de humanidade terrena, a condição evolutiva nossa, nós nos deslumbramos com a riqueza estimula o orgulho, estimula o sentimento de ser melhor do que os outros, porque somos mais ricos. Elas nos colocam esses arrastamentos, é isso que nós falamos que é o perigo da riqueza material. Mas não é só isso, né? Eu falo que nós vivemos na dimensão física a ilusão da matéria. Nós achamos que ter, né, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, ou não sei o que dos sonhos, que isso é importante, e nós perdemos a dimensão do quanto que isso é transitório, de quanto que isso é passageiro. Uma existência física diante da eternidade do espírito é um segundo, é uma fração, é algo pouco representativo. E pior do que isso, quando nós retornamos para a pátria espiritual, como diz o dito popular, da vida nada se leva. Se nós somos muito apegados a uma riqueza material que construímos com o nosso trabalho, com o nosso esforço, mas se nós somos muito apegados a essa riqueza material, quanto mais apegados nós formos, maior será o nosso sofrimento na pátria espiritual. Há uma situação que o Evangelho relata de um rapaz que procurou Jesus e falou assim: mestre, faze com que o meu irmão reparta a herança comigo. E Jesus responde para ele: quem fez de mim juiz ou partidor para vós outros? Precatai-vos da avareza. E aí ele propõe uma parábola. Ele diz que havia um homem muito rico e que a sua lavoura naquele ano deu muito bem, mas ele estava com seus celeiros abarrotados e ele não tinha onde colocar o produto da colheita daquele ano. E que ele começou a pensar, né, o que fazer, né, com a colheita daquele ano que ele não tinha onde colocar. Aí ele pensa: eu já sei, vou construir um celeiro bem grande e nesse celeiro eu vou colocar toda a minha riqueza. E depois eu direi: alma minha, tens o suficiente para passar com tranquilidade o resto dos teus dias. Então, descansa, regala-te. E aí vem o anjo do Senhor e diz a ele que é chegada a hora dele. E o anjo do Senhor pergunta: e agora, o que fará com toda a tua riqueza? É uma situação, e é uma situação de sofrimento muito comum que a gente vê assim no intercâmbio mediúnico. O espírito se manifesta, o que deixou uma riqueza material considerável,
ele fala, nossa, eu trabalhei tanto, né? Agora que eu juntei um patrimônio que eu poderia usufruir, agora eu morri, não é? E está sofrendo barbaridade com os herdeiros ali, dilapidando o patrimônio, brigando pela herança, e ele, nossa, tudo que eu construí está sendo dilapidado, está sendo jogado fora, está sendo estragado, não sei o quê. Então, esse sofrimento e fica segurando a pessoa aqui, porque ele está preocupado com a sua riqueza material. Então, nós falamos que nós devemos amar sem apego, porque mesmo as pessoas que não são caras, em algum momento nós vamos nos separar delas, ou porque elas vão partir para a pátria espiritual antes da gente, ou porque nós iremos partir antes. Em algum momento nós teremos essa separação. Então nós devemos amar sem apego, em tudo ter equilíbrio, nós não devemos nos apegar demais a coisa nenhuma, é ter essa dimensão de que tudo é transitório e de que tudo é instrumento de progresso. É aquelas palavras do Cristo que diz, não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, as traças comem e a ferrugem corrói, mas junteis tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, a traça não come, a ferrugem não corrói. Que tesouros são esses que a gente vai juntar no céu? São as nossas experiências, são os nossos valores morais, são os nossos conhecimentos. Esses ficarão eternamente conosco. Então, voltando à finalidade do trabalho, aquilo que a gente aprende, as habilidades que a gente desenvolve, permanecem eternamente conosco. Agora, o produto material do nosso trabalho é transitório, da vida nada se leva. Nós não vamos carregar conosco, não é? Então, o extremo do apego às coisas materiais é a avareza. O avarento, ele tem um sofrimento enorme, né? Porque ele tem um apego muito grande com as coisas materiais. Alguns anos atrás, aí no Fantástico, mostraram a situação de alguém lá do interior do Nordeste, um homem analfabeto, e que ele tinha juntado moedas. Olha, ele juntou moedas que davam um barril de moedas, não é? Juntou uma quantidade enorme de moedas. Aquilo lá seria uma fortuna, se as moedas não tivessem perdido o valor, que ele foi juntando aquilo, não é? A gente pode falar, mas coitado, né? Era analfabeto, ele não tinha noção, não é? Mas o ato é o que a gente chama assim da síndrome do tio Patinhas, né? Parece que ele juntava aquilo para sentir o prazer do contato com o dinheiro. Olha com quanto dinheiro que eu tenho, de pegar aquilo, né? Como o tio Patinhas gostava de mergulhar lá na sua casa de moedas, enfim, é a avareza, não é? Então, nós temos que cuidar para que a gente não desenvolva esse apego demasiado às coisas transitórias da matéria. E como que a gente faz isso? É nos trabalhando mentalmente, não é? Pensando sempre que aquilo é só um meio, não é? Que aquilo não tem esse valor demasiado que a gente atribui. O importante é que a gente trabalhe, porque o trabalho proporciona aquele tesouro imperecível, que é nosso e ninguém tira. Não é o salário do final do mês, não é? É o que a gente aprende, é o que a gente desenvolve, é o que a gente cresce. Isso é que é importante. E também com relação às pessoas. Amar sem apego. E ter a dimensão que a separação um dia vai acontecer, não é? Que é natural, e que essa separação também é temporária, não é? Porque um vai antes, mas o outro vai depois, não é? Em algum momento a gente se encontra novamente. Então, é ter esse conhecimento, não é? Como nos disse o Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que buscar compreender como que a vida funciona para que a gente possa se conduzir mais de acordo e de maneira mais saudável, não é?
o conhecimento fortalece a nossa fé, porque a gente começa a compreender as coisas. Por que compreender as adversidades, compreender o sofrimento, compreender a perda de entes queridos, se compreendendo, fica mais fácil. Nós nos consolamos com mais facilidade. Nós compreendemos, é assim mesmo, não é? E Deus não quer o nosso sofrimento, Deus quer a nossa felicidade. E muitas vezes a gente sofre por falta de conhecimento, que se a gente compreendesse, tivesse a compreensão maior, a gente sofreria menos, não é? Então, até para sofrer menos, a gente tem que procurar continuar buscando o nosso conhecimento. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe a todos.